Salve pessoal, olá, aqui é o irmão de vocês, o Renato. Nós estamos aqui mais uma vez para a continuação do livro, da leitura do livro Universo Desencanto. Então tem muitas perguntas aí que as pessoas fazem para a gente, que com o tempo a gente vai respondendo, né? Porque como é uma cultura, um conjunto de conhecimento, não vai ser só com a explicação que você vai pegar, porque é muito livro, né? Então, mas tem algumas perguntas que eu vou responder aqui agora, rapidamente, que nesse vídeo aqui vai ficar um pouco longo, porque nós vamos estar falando algumas perguntas que as pessoas queriam que a gente respondesse aqui, e vamos estar falando sobre a primeira pergunta das pessoas: por que a gente veste de branco? Como foram 21 eternidades, cada eternidade ganhou sua cor. Vai ver no primeiro volume da obra. É um livro azul, da capa azul, você coloquei ele nas entradas dos vídeos e nas saídas dos vídeos. Então, a cor branca, o racional superior adotou aqui na Terra como a cor da paz. Então, quer dizer, todas as cores têm seu dono, cada coisa tem seu dono. Então, ele escolheu a cor da paz aqui, que o branco representa a paz. Mas não tem nada a ver, viu, gente? Porque a paz mesmo, o pensamento e a imaginação nunca conseguiu alcançar a verdadeira paz. Então a gente coloca o branco aqui porque aqui a turma já achou que o branco é da paz. Então a gente veste de branco para divulgar o livro, para fazer propaganda do livro, né? E para que você venha desenvolver o raciocínio. Bom, falando em raciocínio, eu estou com um vídeo aqui, que você vai ver agora na sequência, eu vou passar para vocês, depois de a gente fazer um pouquinho de leitura aqui, é do Dr. Paulo Sérgio, é o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Ele não é estudante de cultura racional, ele é um médico. Então eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo inteiro, que é de 1 hora e pouco, que é uma palestra que ele fez no Rio Grande do Sul. Mas eu coloquei um trecho aqui que vocês vão ver já na frente, depois da leitura do livro, eu vou estar comentando mais alguma coisa. Tá bom, pessoal? Vamos continuar aí onde a gente parou. Porque esses dias eu fiquei sem gravar vídeo, porque eu estou resolvendo os problemas do Detran, do meu pai, da minha mãe, e meu também. Então tive que resolver alguns probleminhas, então pela manhã eu não estava gravando, só estava lendo mesmo. Mas a sequência que a gente parou foi aqui. No vídeo 43, o vídeo anterior, e esse é 44. Então vamos lá. A gente vai fazer um pouco de leitura aqui, e eu já vou passar o vídeo para vocês. Aí, e vocês quiserem ver na íntegra, só clicar aqui embaixo na descrição, que eu vou estar deixando o link do vídeo inteiro, para você entender como é que foi a palestra, que foi muito bonita, muito interessante, muito inteligente. Eu adorei, viu, gente? Falando da grande opinião. O que é a grande opinião? É o habitante que está materializado em forma de máquina do raciocínio, desde a cabeça da gente. Então, o que acontece? É por ali que ele absorve a leitura do Universo Desencanto, que foi ditado pelo racional superior. Então, quando você se liga no livro e está fazendo a leitura, você criou um campo entre você e o livro, já comentei em vários vídeos sobre isso, e você está desenvolvendo essa parte que está parada. Primeiro milênio, imaginação, pensamento. Primeiro milênio, a imaginação. Depois vem o pensamento. Segundo milênio. E o terceiro agora, que é a fase racional. Em 1935 a natureza mudou de fase e a fase agora é racional. Por isso que o pessoal anda meio louco aí, porque o pensamento a natureza não alimenta mais. Agora todos têm que passar a desenvolver o raciocínio. Então, são 71 faculdades que a gente está desenvolvendo no livro Universo Desencanto. Então, com a cultura, o conjunto de conhecimento, não vai ser, ela só não aborda um tipo de coisa. Ela aborda todos os setores da vida. Tá bom, pessoal? Porque o raciocínio é o dono da vida. Se você for fazer uma viagem e for perder a vida nessa viagem, o pensamento não te avisa. Mas o raciocínio avisa, porque ele é o dono da vida. O racional fala isso sempre, em alguns áudios, e também no livro Universo Desencanto. Então se vence com a verdade das verdades, não é isso? Deixando bem claro aqui que não é uma religião, viu, pessoal?
é um conhecimento. Tá? Por isso que não tem ninguém assim, em casa de pregação, nada. Alguma casa, que tem algum diretor, alguma diretriz, se cobra dinheiro de você, não. Você pega o livro e vai ler onde você está. Você vai ser beneficiado. Então vamos lá, pessoal. Olha, a gente tinha parado aqui na página 122 e nós vamos estar falando mais um pouco aqui, dar um estudo um pouco aqui do livro, e eu já vou passar o vídeo para vocês mais para frente. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Assim, os que já estão com o raciocínio bem desenvolvidos, já estão nesse estado de graça, o equilíbrio racional. Quanto mais o raciocínio desenvolvido, mais equilibrados vão ficando, porque mais ligado à energia racional e mais desligado do pensamento, da dona do pensamento. Na dona do pensamento estão reunidos todos os males, todos os sofrimentos, e por isso que todo pensador sempre foi um sofredor. Por a dona do pensamento estarem reunidos todos os males de todo sofrimento. Por isso que aí estava nessa classe de sofredores imortais. E assim todos viviam porque estavam sendo lapidados e preparados pela lapidação feita pela dona do pensamento, para depois de preparados serem recuperados pela fase racional. Mas com o desenvolvimento do raciocínio, todos passarão a se conhecer. E todos com muita antecedência saberão o dia de sua volta para o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos. Ninguém é surpreendido, porque todos estão ligados à energia racional, pelo desenvolvimento do raciocínio. Aí é que está a beleza. Para veres que a fase é racional. A voz do raciocínio, a voz do mundo racional. Por isso, muito, para quem já se passou a se conhecer, e já está com o raciocínio bem desenvolvido. Para veres que tudo é evolução natural da natureza. A natureza com suas transformações, mudança de fase, da classe de tudo, chegou à meta final, que é a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, o ponto vital da vida eterna. O pensamento é o ponto vital da lapidação. E por isso vive para ser lapidados, e por isso nessa classe de sofredor imortal, sendo a dona do pensamento, o ponto vital do sofrimento. Vidas sofredores, vidas de sofredores, por estar sendo lapidados, preparados para passar a se conhecer, por todos estares vivendo como animal, por ninguém se conhecer, e por ninguém se conhecer é que ninguém nunca soube o porquê de seu assim ser, ou do seu assim ser, o porquê de tudo assim ser, por todos viveres sem se conhecer. E hoje todos glorificados com a fase racional, com a fase natural da natureza, a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, da vidência e do aparelho, o encanto, o pensamento, o desencanto, o raciocínio. Na 10ª mensagem, pessoal, nós vamos ler ela na íntegra. Nós vamos ler ela na íntegra quando a gente continuar no outro vídeo. Porque agora eu vou ter que passar o vídeo para vocês, senão vai ficar muito longo. Mas eu gostaria que vocês dessem uma pesquisada mais aí sobre o livro de cultura racional, Universo Desencanto. Tá bom, pessoal? E nesse vídeo aí você vai ver que ele vai falar do desdobramento. As pessoas que têm acessibilidade do desdobramento e a sensação de captar ondas, tanto eletromagnéticas como elétricas, e também sentir o que as outras pessoas sentem. Então, isso fala no canal aberto, né? Pessoas que têm o canal aberto são receptivas e conseguem captar
sensoriais que conseguem pegar mais sobre as vidas das pessoas. No caso da Bíblia, que ela foi ditada, a Bíblia foi inspirada. O espiritismo kardecista, ele foi psicografado. E o livro Universo de Desencanto foi ditado pelo habitante do mundo racional, um raciocínio desenvolvido, e veio aqui e ditou os livros Universo de Desencanto. Então a energia é outra. A energia é racional. A natureza não alimenta mais essa via. A natureza mudou de fase. Ela é racional agora. Então ela não alimenta mais a cabeça do pessoal com o pensamento. Então a fase é de liquidação, salve-se quem puder, e se puder. Porque o extermínio de selvagem, quando a natureza fez o selvagem, e quando entrou a fase civilizada, ela exterminou todos. Ficou os seus remanescentes. E agora na fase do animal racional, o animal racional também está em extinção. A natureza quer acabar com o bicho racional, o animal racional. Então, é lendo o livro Universo de Desencanto que nós vamos saber de onde viemos, como viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde vamos. E a pergunta que as pessoas falam é o se conhecer e de onde viemos, para onde vamos e como vamos para nosso estado natural, que é de puro, limpo, perfeito. Não é? Então, no próximo vídeo, pessoal, que agora é essa sequência, eu vou passar para vocês o vídeo do Sérgio, só uma palestra. Então, um bom estudo para você aí, e vocês vão ver que é um estudo muito bacana, que agrada a tudo e a todos. Um salve para vocês e fique com Deus. Um amigo meu me perguntou: Sérgio, como é que você conseguiu fazer um cortezinho numa estrutura submicroscópica? Eu falei: eu não sei, foi um acaso. Não é possível, o acaso não vai produzir uma coisa tão certinha. O corte e a tampinha. Eu falei: então foi o professor Zerbini e o Juarez Ricardo que fizeram. Porque ninguém entendia como é que pode se fotografar. Olha, isso daqui está aumentado, você tem que multiplicar por 3. Está aumentado 6.900 vezes. Então é muito pequeno. Então não é impossível fazer um cortezinho e a tampinha ficar do lado ali para mostrar que foi feito um corte, né? E aconteceu esse milagre, vamos dizer, para demonstrar. Vamos ao próximo, Dorival, por gentileza. Aqui eu fiz um raio-x de um cristal. Tá vendo? Ele apresenta lamelas, tá? Não parece um tronco de árvore cortado? Porque ocorre o seguinte: toda estrutura que é regida pelo Sol, o que acontece é o seguinte: ele tem esse tipo de padrão. Lamelas, por exemplo, a idade de uma árvore não se sabe pelos gomos, nos anéis do peixe também, não é assim? Então aqui também você sabe a idade da pessoa pelos gomos, por esses anéis, eu quero dizer, como diz o colega. Então, e até interessante que essas fraturas aqui não é parecido com fratura de tronco de árvore, e é natural mesmo, é como se fosse mesmo uma... Vamos ao próximo, por gentileza, Dorival. Aqui já é uma pessoa, quer dizer, a pessoa já estava no mundo espiritual. Eu tirei isso depois que a pessoa morreu. E não morreu por causa disso, morreu por outras causas. Essa daqui era um corpo de uma pessoa de 80 anos. Não é diferente o cristal? Ele tem muitas lamelas finas e que se acavalam, porque tem tantas, já tem 80 anos, são muitas lamelas e finas, e se acavalam. Então, na verdade, eu percebi o seguinte, que não é... a pineal de uma pessoa jovem pode estar cheio de cristais de apatita. Não é a quantidade de cristais, ou seja, não é o padrão de biomineralização ou de calcificação que indica a idade. Porque antigamente se pensava, fica velho, a pineal calcifica. Não é assim não. Pessoa jovem, muito jovem aqui, está cheio de cristais na pineal, então ela parece calcificada, entre aspas, vamos chamar de biomineralização, porque é uma estrutura funcional, e são pessoas jovens. Então, na verdade, o que indica a idade é como é o cristal. Quantas lamelas ele tem, indica a idade da pessoa. Vamos ao próximo, por gentileza. Aqui, há pessoas que não têm o cristal. Os cristais visíveis à tomografia. Deve ter, mas não numa quantidade grande. Então, você vê essa tomografia aqui, a pineal está aqui no meio, e você não vê nenhum cristal. Concorda? Não dá para ver nada. Tá?
E é interessante que eu reparei o seguinte, que a pessoa que não tem esses cristais visíveis à tomografia, deve ter, mas em pequena quantidade, não é visível à tomografia. São pessoas que entram facilmente em transe de desdobramento, saída fora do corpo. Normalmente uma pessoa entra em desdobramento a cada hora e meia. Então ela sai do corpo. Então, por exemplo, vocês agora, deve ter gente que está no corpo, alerta, gente que está assim, meio para fora, e gente que já foi embora. A cada hora e meia, cada pessoa está na sua hora e meia específica. Não é? Então, tem pessoas que têm esse desdobramento muito acentuado. Quando a pessoa tem esse desdobramento muito acentuado, ela capta muito a psicosfera. Então ela sente o que a outra pessoa sente. Quando tem muita gente, ela fica meio afetada. E fica meio, não é? Porque tem muito desdobramento. Então aí a pessoa, ela capta um numerário muito grande de informações. Essas informações vão ser registradas no tálamo, que é uma área do cérebro que registra as atividades sensoriais. E a pessoa não percebe. Com muita coisa que você está captando, você não percebe. Por exemplo, eu faria uma pergunta para vocês. Quantos tipos de órgãos dos sentidos a medicina conhece no corpo humano? Quantos tipos? Sou todo ouvidos. Hã? Quem estudou aqui no livro Histologia Básica de Junqueira e Carneiro? Levanta a mão. Então, capítulo de órgãos sensitivos. 21 tipos de órgãos dos sentidos. Conhecidos, fora o que está para ser pesquisado. Então existem, quem falou 5, existem pelo menos 16 órgãos dos sentidos funcionando e que são responsáveis por captar um numerário de informações que você não tem nem ideia, mas que são responsáveis pelo seu equilíbrio. Tá? Então tem um numerário de coisas que você capta e que você não tem nem ideia, mas estão reagindo no seu organismo. Quando a pessoa tem esses estados de desdobramento, ela tem uma reatividade muito maior. Ela fica muito mais captante. E depois, se ela capta o que o outro sente, se ela capta a ambiência, fica difícil ela se perceber o que é meu sentimento e o que é um sentimento que eu captei. Então são pessoas muitas vezes confusas no que diz respeito à sua identidade. E mais do que isso, quando se percebe com muita profundidade e normalmente remói coisas que já não são mais coisas para serem remoídas. Então são pessoas muito autocríticas. Então aí começa uma sucessão de patologias, porque se ela percebe tanto, ela gasta muito neurotransmissor, certo? Gasta muito transmissor, então no começo ela fica ansiosa, fica fóbica, depois ela deprime. Dá um shutdown, porque consome os neurotransmissores, tamanha sensibilidade. Então aí ela vai para o consultório dizendo que ela tem uma ansiedade e tem uma depressão. Então essa paciente aqui, o que aconteceu? Foi dado lá, isso aqui é um relato, eu fiz questão de colocar o que ela me escreveu, literalmente. Ela me mandou pelo computador uma folha: doutor, esses são os remédios que eu tomei. Falou que você tinha de Prozac é a mesma coisa, que é Effexor, Venlafaxina. Esse Rivotril aqui está escrito errado, mas enfim, tem umas coisas que estão escritas erradas, mas dá para ter ideia. O Wellbutrin é outro antidepressivo, Ritalina, tomou lítio, tomou paroxetina, tomou sertralina, tomou Pamelor, tomou anafranil, tomou citalopram, triptanol, Cymbalta, Lamictal, Prozac. Sugestão: eletrochoque, porque o médico já não sabia mais, e era um professor. O quê? Sugestão, eletrochoque. Então ela chegou ao consultório com essa: doutor, é o seguinte, eu vim aqui porque a última sugestão dos médicos foi eletrochoque. E eu estou já chocada antes do eletro. Não é? E então eu fiz um exame clínico do ponto de vista psíquico e observei que ela tinha várias características do estado de desdobramento. Inclusive ela mesmo relatava: de fato, às vezes eu me vejo fora do corpo. Já aconteceu essa experiência e tal. Enfim. E eu falei: possivelmente você está tendo aquela depressão sequelar a esses estados de desdobramento. Bom, normalmente quando a pessoa tem o desdobramento, ela exala uma energia que o Notzing, que estudou com Freud na escola de Charcot, chamou de ectoplasma. Albert Heinrich Notzing estudou com Freud, com Jung, na escola de Salpêtrière, em Paris.
professor Charcot, e ele escreve Le Phénomène physique de la médiumnité, os efeitos físicos da mediunidade, estudando a ectoplasmia. Quando a pessoa tem desdobramento, ela exala essa energia, e o exalar dessa energia torna a pessoa extremamente interativa, por isso que o desdobramento provoca essa interatividade, porque o ectoplasma é uma energia que serve para o pensamento como o ar serve para o som. O ar é que transporta o som, o ectoplasma é que transporta o pensamento. Quando produz muito ectoplasma, a pessoa reage muito ao pensamento um do outro, é muito sensitiva e gasta essa energia ectoplásmica. Bom, o que acontece? Muitas vezes o organismo começa a reagir a esse excesso de ectoplasmia. Então ele começa a formar estruturas ectópicas, que é para onde vai a energia ectoplásmica no organismo. Então cistos, osteofitoses, tumores, ou a pessoa começa a sangrar para eliminar essa energia ou para contê-la em alguma estrutura. Às vezes a pessoa engorda e não se justifica pelo que ela come, ela engorda, não é hipotiroidismo, não é isso, não é aquilo, mas como é que ela engorda? O outro come a mesma coisa e não engorda, não é? Porque precisa ir para algum lugar esse ectoplasma. E de fato ela tinha um problema tiroidiano, com cistos inclusive, e ela tomava uma medicação para parar o sangramento, que ela tinha uma metrorragia. Então ela tinha características da pessoa, tanto físicas quanto psíquicas, do desdobramento. Vamos ao próximo, por gentileza. Aí, olha, nas mamas ela apresentava tecido fibroglandular e cistos, que são as formações ectópicas que aparecem, pedra de vesícula, pedra de rim, cistos, aparecem na pessoa que tem muito ectoplasma. Próximo, por gentileza. Também o cisto de ovário, olha lá, ó, um conteúdo hemático, olha lá, por gentileza, o próximo. Então, aqui só para traduzir aqui, o desdobramento é a saída fora do corpo, ó. Eu falei uma pergunta para você: quem é a pessoa que está deitada ou a que está em pé? Hã? Ó, pessoa que está deitada ou que está em pé?